Agora, deixo aberto aqui as perguntas do terceiro painel e do quarto painel, para quem quiser aqui agora, quem quiser levantar a mão, fazer as perguntas. Já temos 1, 2, 3 perguntas aqui. Boa tarde, professor. Com relação ao critério da classificação para o limite pelo subelemento. Só um minutinho. Armindo, tem um outro microfone ali para ele? Meu nome é Daniel, da Seção Judiciária do Amazonas. Olá, com relação ao critério do subelemento de despesa para fins de estabelecimento do limite para a dispensa. Não raro acontece de área orçamentária classificar aquela despesa em determinado subelemento. Passado algum tempo, numa outra situação, uma outra classificação é colocada, porém, o nosso órgão superior, por algum motivo, determina uma reclassificação. Caso ocorra de coincidir com o subelemento e ultrapassar, eventualmente, o limite, como ficaria uma situação como essa? Excelente questão, uma excelente questão. Vamos lá. Eu confesso que eu acho que essa pergunta tem muito mais a ver com controle do que efetivamente com o processo de dispensa, então vou passar para o Marcos responder. Brincadeira! Vamos lá. Mas o meu raciocínio, sendo franco, meu raciocínio seria nesse enfoque. Porque qual é a questão? Ok, o objeto foi reenquadrado, mudança normativa, isso entraria mesmo no subelemento de despesa. Eu não posso, então, fazer a dispensa, eu teria que licitar. E esse controle tem que acontecer no momento em que eu for fazer o meu processo de contratação, né? Então, por exemplo, lá no TRT da 10ª região, fazia algo como a gente fazia há alguns anos atrás, não pergunte quanto, porque eu não quero denunciar a minha idade, mas a gente fazia todo o processo de dispensa. Antes da ratificação da autoridade superior, jogava a tabela do Excel, botava o objeto, subelemento e o valor. E aí a gente fez aquela fórmula do Excel, que se for igual, pintar de vermelho. Então, pintou de vermelho, botei subelemento, quer dizer, já tem um subelemento. Opa, vou filtrar, vejo quanto soma. Passou do limite, cancela, vamos para a licitação. Então, a gente fazia esse controle desse modo e eu acho que resolveria esse problema. Pode ser que eu não tenha entendido aí, pensar no seu exemplo concreto, mas eu iria por essa linha. Não sei se o Marcos contribuiu, o Paulo. Eu acredito aqui que a pergunta do colega ele está ali dentro, enquadrado efetivamente dentro do seu limite e, posteriormente, houve um reenquadramento, né, daquela despesa e aquele reenquadramento ensejou, né, ultrapassar o limite. Acredito que a justificativa no processo de trabalho é que vai dar legitimidade para este ato. Ocorreu uma indevida classificação no momento da dispensa de licitação, a gente tem que verificar se aquele erro era muito grosseiro ou se não, a reclassificação aconteceu para uma melhor adequação daquela classificação, uma evolução ali no entendimento. Então, tudo vai depender da justificativa, ao meu ver, em razão a isso. Então, houve um equívoco na hora do enquadramento anterior, a gente tem que verificar até critérios de direcionamento, de fraude, de ter classificado equivocadamente até para não cair no enquadramento, no fracionamento de despesa, aí cabe controle, aí cabe uma verificação. Então, as reclassificações, nos casos de contratações de dispensa, podem ser alvo ali, efetivamente, de processo crítico de auditoria, de controles internos administrativos, efetivamente, mas tudo vai muito depender do caso concreto e o que ensejou, efetivamente, aquela elevação que, porventura, pode acontecer no meu exercício financeiro de eu ter ultrapassado aquele limite. Então, vai muito depender da justificativa acostada aos autos do processo. Tá? Doutora Luana, foi excelente. Agora para mim, ficou claro a questão justamente trazida para o Daniel, e eu acho que é realmente nessa linha que a gente deve considerar do desafio do que ensejou a reclassificação, como isso deve ser avaliado, né? O professor Marcos Orlando sabe muito mais do que eu, o professor Paulo também, aquelas critérios de quando eu vou analisar por amostragem, quando eu vou corrigir, o que a lei traz lá na sua correção, quando são erros materiais para serem corrigidos e erros para serem apurados dano. Então, isso precisa passar aí por essa análise, muito mais esse contrato, nesse cenário. Porque se já aconteceu, já aconteceu. A contratação foi feita, vai-se em frente e a gente vai apurar por que aconteceu, a motivação justificativa para apurar como vai se analisar. Até porque a nova lei trouxe conceitos como a nulidade diferida de contratos, né? Então, veja, se a nova lei permite eu declarar a nulidade de um contrato daqui a 6 meses, quanto mais terminar uma dispensa e contratar ainda que esteja errado, porque o custo do controle não compensa. Isso precisa ser analisado em cada caso.
E esse quesito é muito importante, só para fazer um adendo, porque muitas vezes a classificação equivocada em relação ao elemento de despesa, ele é deflagrado em face da má descrição do nosso objeto. A gente tem muitas dificuldades, principalmente em soluções de tecnologia da informação, para entender se eu estou adquirindo uma licença de software, se eu estou contratando software como serviço. E essa descrição mais detalhada do objeto, esse entendimento do que é o objeto ali que nós vamos contratar, influencia sobremaneira na classificação orçamentária. Se é software como serviço, grupo 3, se é aquisição, grupo 4. Então, a gente tem que estar muito atento a todos os incrementos. Por isso que eu falo e repriso muito o processo de contratações públicas, é um processo multidisciplinar. Nós temos interligação entre todas as fases e a nossa atuação serve de controle interno administrativo para a fase anterior e é aquela que vai dar respaldo para a próxima fase do processo de contratação. Então, a palavra integração é aquela que vocês mais vão ouvir efetivamente aqui nos nossos trabalhos de amanhã, porque é importantíssimo para quando nós estamos em um processo tão multidisciplinar quanto este de contratações públicas. Alguém mais tem alguma pergunta? Luana, só um comentário. Quando Murilo apresentou as 3 formas de você apurar o fracionamento da despesa, a lei, me parece, que se preocupou com o comportamento do mercado. É como se o legislador disse assim, nós vamos apurar o fracionamento de despesa considerando como o mercado vende. E aí a gente usa a nossa modelagem contábil, como a gente arruma contabilmente as nossas despesas, tentando encaixar na modelagem que o mercado vende. E não é a mesma coisa. O mercado vende de uma maneira e a gente arruma contabilmente nossas despesas de uma outra maneira. Em algum momento ela combina, em outros não. Eu não vou lembrar do exemplo agora, mas alguém já me apresentou uma situação de 2 produtos que pertencem ao mesmo subelemento de despesa, mas são de mercados distintos. Exatamente. Então, para mim, isso não funciona. Então, eu não gosto muito dessa modelagem do subelemento. A do KINAI, eu não tenho ainda elementos para dizer se eu gosto ou não. Eu olhei para ela assim e digo, eu prefiro olhar o mercado. Se eu fosse ter que licitar esses 2 produtos, eu faria uma licitação só ou 2. Se você me disser que faria 2 licitações, então fazer numa dispensa só estaria fracionando a despesa. Acho que responde melhor. Porém, respeito quem usa os outros, porque eu ouvi uma resposta da Prefeitura de Aracaju que disse assim, Marcos, no seu tribunal, demandas pequenas, você consegue fazer na tabela Excel, colocar de vermelhinho, mas aqui é gigante, eu preciso de um critério objetivo de colocar no sistema. Então, coloque o subelemento, que você não vai errar no subelemento. Pode ser que você perca a oportunidade de fazer contratação direta. Não. Ô, Murilo, só complementando a nossa dúvida, que tem a ver também com a questão do somatório, do limite, nós somos da seção judiciária do Amazonas, né? E ela tem, além da seção, ela tem 2 outras subseções, mas somente ela é ordenadora de despesas. Então, a questão do comércio em Manaus é totalmente diferente do comércio em Tabatinga. Mas, infelizmente, por exemplo, no caso da manutenção dos veículos, se for fazer o somatório, vai ter que fazer o somatório dos 3. Então, eu fico imaginando a questão de Minas Gerais, por exemplo, que deve ter, acho que, sabe-se lá quantas subseções. Justíssimo. Então, no caso específico do Amazonas, a questão, por exemplo, de logística, só tem trajeto via fluvial. Então, eu poderia usar o 3º item, por exemplo. O universo de potenciais fornecedores? Exatamente. Com certeza. Exatamente, Com certeza. Para mim, sem sombra de dúvida, iria para esse cenário. O que a gente fez, e aí fazendo um gancho com uma questão diferenciada, a gente está fazendo o regulamento de licitações e contratos do BASA, do Banco da Amazônia, né? E a gente estava com um problema que eles tinham lá, agência bancária. Agência bancária precisa de manutenção de ar-condicionado, porque se tiver ar-condicionado, não abre. E se o ar-condicionado parar de funcionar, não abre. E aí ele fazia uma licitação centralizada, ganhava a empresa de Manaus e tinha que atender o Banco da Amazônia lá no interior, entendeu? Do Chapecó, não sei para onde. E ninguém queria ir. Então, eles foram fazer dispensa. E a gente regulamentou isso falando, olha, você pode, dentro desse cenário, considerar serviços que são prestados na localidade. A gente entendeu que isso seria um ramo de atividade diferenciado. E aí, na norma do BASA, a gente colocou, não se considera fracionamento quando tem serviços prestados na localidade, onde quem presta serviço naquela localidade não atende a outra, como regra. E a gente construiu isso a partir disso. Então, seria absolutamente possível, tanto pelo ramo de atividade, o ramo de atividade é fácil, porque está na lei e você constrói a partir disso com uma normatização interna que resolve. Mas você pode também até construir a sua conceituação, sua normatização interna, atribuindo eles a cargo de unidade gestora. Você cria uma norma, diz o conceito de unidade gestora para você e vai dizer que são unidade gestora sem gerir orçamento. É esquisito? Absolutamente, mas sabe qual é a grande vantagem?
o Tribunal de Contas nunca vai falar, você fez errado, vai pagar a multa. Sua norma está errada, qualquer coisa muda. E você consegue bons argumentos para justificar esse raciocínio. Okay? É um excelente argumento para não fazer contratação direta integrada. Alguém mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta? Claro. É que a gente tem uma dúvida acerca do serviço contínuo, do limite, se ele é anual, de 54, ou se ele entra naquele somatório da AGU lá da época, daquele parecer antigo, enfim, esse entendimento aí. Legal. Veja, a jurisprudência mais recente que eu conheço, ela fala para considerar o valor anual desses contratos. Isso, inclusive, foi incorporado, na minha opinião, na lei, quando ela fala dos benefícios da Lei Complementar 123. Tratamos aqui hoje, mas a Lei Complementar 123, ele cria regras para não aplicar esse benefício. Né? No artigo 4º, eu acho, se não me engano. Eu acho que é 4º. E ele fala, por exemplo, se o valor do item da licitação for acima de 4,8 milhões, não tem benefício MAPP 123, é de pequena empresa. Mas ele depois, no outro parágrafo, fala, esse valor é considerado por ano. Então, para mim, a lei está internalizando a questão do considerar o valor do ano. O serviço continuado é o valor do ano, ok? Então, esse valor para 2 anos seria R$100.000. Ok, para cada ano é 50 mil, eu poderia fazer a dispensa tranquilamente. E aí tem alguns raciocínios que amarram nisso, por exemplo, que a ação não é um direito do contratado, é uma expectativa de direito, pode ser que não prorrogue. Então, tem vários argumentos que aíram para esse sentido. Temos dispensa do TCU recente que fala sobre isso, tá? Eu não lembro de cabeça. De novo, minha sugestão, faça uma portaria interna dizendo que, para cálculo, para limite de dispensa, contratação direta, serviço continuado, considera-se o valor do ano. Uma portaria com um artigo só. Pronto. Você resolve o risco, reduz o risco para vocês nesse cenário. E com isso a gente respalda também todos os servidores que estão atuando nessa fase do processo, que eu acho que é o mais importante. E aí, política de governança das contratações, né, a nível interno e institucional. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Temos mais uma ali. Lá no finalzinho, lá. Levanta a mão, por favor. Ali também? Deixa só o Armindo ali primeiro. Vamos manter aqui as nossas últimas perguntas para a gente tentar manter o nosso cronograma. Professor Murilo, com relação ao pregoeiro conduzir as dispensas eletrônicas, porque a função do pregoeiro ficou definida na lei, né, na 1433, como aquele que opera as licitações públicas. Só que a dispensa eletrônica ficou, até o senhor citou, como mini pregão. O senhor acha que vai ser possível que a administração passe a designar os pregoeiros para fazer a dispensa eletrônica? Ou vai ter algum problema nisso com relação à segregação de função? Perfeito. Qual o seu nome? Juliana. Juliana, excelente pergunta. Vamos lá. Primeira questão. Eu vou destrinchar essa pergunta em 3, tá? Primeiro ponto, não viola a segregação de função, porque eu só considero a segregação de função a prática de atos no mesmo processo. Então, eu sou pregoeiro, mas isso é uma dispensa, eu não vou atuar como pregoeiro, eu vou atuar como pessoa que conduz a dispensa. Então, não tem problema de segregação de funções, ok? Segundo ponto, o pregoeiro tem que fazer a dispensa? A lei não fala isso. O pregoeiro pode fazer a dispensa? A lei não fala isso, nem que pode, nem que não pode. Então, posso regulamentar. Se eu tenho um setor estruturado, um órgão estruturado, com pessoas competentes, quanto mais eu conseguir dividir isso, melhor, porque eu não onero a mesma pessoa com várias atividades diferenciadas. Mas, se eu tenho lá um time meia-boca como o Flamengo, só tem um cara que joga pelo time inteiro, você vai nomear esse cara para ficar fazendo como... Você vai nomear esse cara a fazer pregão e vai fazer a dispensa também, entendeu? E segregação de funções não é um problema. Não acho ideal, mas pode. Na nossa administração, tem uma unidade que faz as pesquisas de preço. Quem faz essas pesquisas de preços, continuar para fazer a dispensa, teria algum problema? Também não, né? Teria o pregoeiro e teria a unidade que faz a pesquisa de preço. Tá. E atua fazendo as contratações de dispensa e inexigibilidade também. Beleza. Eu estou considerando que você fala que conduzir a dispensa é fazer a dispensa eletrônica no sistema. Beleza. Eu estou entendendo que é isso, tá? Porque na dispensa não existe fazer a dispensa. Se vocês vai no artigo 72 da lei, ele tem
definição do objeto, pesquisa de preço, parecer jurídico, e aí tem os atos de justificar a contratação no cenário. Na dispensa eletrônica, eu acho esse risco menor. Por quê? Porque o sistema faz tudo, o cara só dá o acompanhamento ali no sistema. Mas aí sim eu entendo o risco de violação à segregação de função. Porque quem faz pesquisa de preço não deve fazer o ato de contratação. O ato de contratação ele é uma etapa de controle do processo, e se não tem duas etapas, a mesma pessoa fazendo as duas etapas. Então, eu acho que é um problema. Do mesmo jeito que é um problema quem faz pesquisa de preço fazer a licitação, eu acho que é um problema quem faz pesquisa de preço fazer contratação direta. Eu, na minha opinião, entendo que isso viola a segregação de funções. Sim. Beleza, Juliana? Acho que dá para justificar. Mas fases distintas do processo, fase de planejamento, perfeito, a pesquisa, fase de seleção do fornecedor, efetivamente, a próxima fase. Então, considerando até as fases do processo de contratação, entendo também por prejudicar, salvo quando, na dispensa eletrônica, a própria dispensa fizer as vias da pesquisa, efetivamente, como nós temos hoje na cotação. Aí não teria problema nenhum o mesmo agente executar as duas atividades. Concorda, professor? É só porque eu penso que, quando a gente fala do princípio da segregação de funções e ele sendo aplicado no contexto da contratação pública, primeiro a gente precisa entender que a gente importou este princípio para dentro das contratações. Ele não era das contratações, ele era do meio contábil, né? E aí você traz este princípio para dentro das contratações, e como é que o Tribunal de Contas da União ele interpreta o princípio da segregação de funções aplicado ao contexto da contratação pública? Um resumo resumido. Quem planeja não seleciona fornecedor, quem seleciona fornecedor não gere e fiscaliza contrato. Ele separou o processo em 3 etapas do macroprocesso, fase interna, fase externa e fase de execução, e falou, gente, evita ao máximo aqui colocar atores de uma fase na outra. Só que quando você chega na contratação direta, você não tem fase externa. Você tem atos administrativos que muitos deles equivalem ao que seria a fase externa. Aquele dispositivo citado pelo professor Murilo, brilhantemente, que é o artigo que fala da instrução do processo de contratação direta, o 72, ele traz ali muitos elementos que seriam da fase externa, caso ele existisse. Critério, eventualmente, de habilitação, eventualmente, outros atos administrativos que aconteceriam. Só que, como você não tem fase externa, cabe uma interpretação similar a esta que o mestre Murilo traz, que é a interpretação de, olha, evita, esses atos mais parecidos com fase externa, evita, tipo conduzir o preguinho, quer dizer, a dispensa eletrônica, né, o pregão pequenininho, o preguinho. Evita, né, é um nome carinhoso. E aí, veja, evite, mas também cabe uma interpretação de que, olha, não tem problema, porque é como se fosse uma fase interna prolongada que deságua direto na fase de execução contratual. A carência. Quem chuta faz... Ele faz tudo. E aí eu vejo que é o famoso Severino, né? O cara que faz tudo, né? Ele bate o escanteio, corre na área e cabeceia, e de vez em quando ele é o goleiro. E aí, veja, nesse contexto, veja que uma hermenêutica, uma interpretação que seja adequada é essa. Estou considerando ali a dispensa como uma extensão da fase preparatória. E ali, mais do que isso, não é eu adotar a interpretação que melhor me caiba. É simplesmente eu entender que na justificativa do processo administrativo, vai ficar muito claro, principalmente se você colocar tudo no processo, para o órgão de controle externo, o motivo pelo qual o mesmo servidor instruiu tudo e conduziu a fase externa. Isso está claro numa situação fática. E, graças a Deus, naquele catatal de princípios do artigo 5º, ele exige que você considere a LINDB dentro da interpretação. E, na LINDB, se diz com toda clareza que o órgão de controle, o órgão administrativo, o órgão judicial que analisa o ato de gestão, ele precisa considerar os desafios reais do gestor no momento que ele está executando o ato administrativo. E aí, meu amigo, se tem uma pessoa só para conduzir tudo, a LINDB abraçou esse cara, botou no colo e deixou ele tranquilo. Na mesma linha do professor Paulo, lembrando que princípios,
você tem o núcleo essencial do princípio e você tem aquela interpretação que pode fazer. Então, você pode mitigar o princípio da segregação de funções em detrimento da questão da eficiência, da eficácia, da gestão pública, da realidade da gestão pública. Então, você fala, olha, eu sei que o ideal não é esse, mas o núcleo essencial do princípio está respeitado. Aqui, nesse caso, vamos seguir essa regra. Então, é aquela questão de a gente tentar adequar a nossa realidade dentro desse cenário. Tem dois grandes argumentos. Colocar a dificuldade real do gestor e falar, ó, controle, não é certo, mas é o que tem para hoje, vamos assim. E a outra, fazer a interpretação muito mais jurídica, com parecer jurídico, núcleo essencial dos princípios, e falar que está mitigando esse princípio frente a outros princípios de viabilidade, etc., para você fazer o encontro desse raciocínio. Isso, acho que temos aí a última pergunta. Olá, boa tarde, sou Giovanni. Eu trago uma dúvida lá de Santa Catarina, né, que o pessoal tem lá nós somos uma seção judiciária com 17 subseções judiciárias. Então, a questão principal é fracionamento por subseção judiciária, né, que, de acordo com a nova lei, não seria admissível. Né? O problema é que nós temos serviços que quem presta em Florianópolis não presta em São Miguel do Oeste, né, e isso vai ser um problema. Aquela opção que foi falada de normatizar por capacidade de prestação do serviço, né? Mas uma outra questão também está com a dispensa eletrônica, já que se fizer uma dispensa eletrônica, todo mundo pode, né, do país inteiro pode prestar aquele serviço. Então, quer dizer, ficaria inviável utilizar esses critérios numa dispensa eletrônica. Não sei se... Legal. Esqueci seu nome, amigo, perdão. Giovanni. Giovanni, perdão, o seu microfone falhou falhou na hora, eu fiquei na dúvida. Então, Giovanni, vamos lá. Primeiro, a gente tem que separar, e aí a gente tem que ser estratégico em relação a isso. Primeiro, dispensa é mal visto por órgãos de controle. Ok? Por quê? Porque tem pessoas que ainda vivem na Idade das Pedras e querem controlar tudo. E, às vezes, quando você vai com o Ministério Público, não, porque dispensa é um antro de bandidos. Aí você vai falar e o Ministério Público não fiscaliza as grandes obras, como foi o exemplo que o Marcos trouxe aqui do suprimento de fundo com a obra do TRT. Então, vamos lá. Pegando dentro do cenário, você tem dois tipos, dois grandes universos aí, onde uma regra se aplica, outra não. Uma é prestar serviços que têm que ser prestados na localidade. Manutenção de veículo, manutenção de ar-condicionado, manutenção de qualquer coisa que a pessoa tem que ir lá fazer. E você tem o outro universo, que é fornecer, entregar. O cara que está entregando, se ele tiver uma logística, se ele já tiver crescido um pouquinho, ele já tem parceria com o Mercado Livre, com a Amazon, com qualquer coisa que ele entregue em qualquer lugar do Brasil. Okay? E eu falo um pouquinho porque, a Amazon é de gigantes, mas o Mercado Livre já trabalha com médias empresas assim, com grande força. Então, veja, cuidado com esse raciocínio, porque o universo de potenciais fornecedores implica você ir no mercado e ver quem forneceria. E aí, a dispensa eletrônica não faria diferença. Porque se eu fizer uma dispensa eletrônica para contratar manutenção de ar-condicionado na Prefeitura de Arcos, no interior de Minas Gerais, a empresa de São Paulo, apesar dela poder, ela não vai participar. Porque o custo para ela não é viável, porque ela não quer participar desse mercado para mandar um técnico dela lá no interior de Minas Gerais fazer manutenção, interior do Amazonas, interior que seja sede de Florianópolis em território de Santa Catarina. Entende? Então, veja, a gente tem que fazer... Não podemos pegar esse universo de potenciais fornecedores e falar, não, é regionalizado. Então, se é naquela região, eu faço lá e não penso. Espera, se aquela região está comprando papel e caneta, cara, faz junto. Porque você compra no lugar, manda entregar. Não tem justificativa para isso. Agora, outros serviços, você não vai achar ninguém que faça. Mesmo botando dispensa eletrônica, você bota dispensa eletrônica para fazer manutenção de ar-condicionado em Florianópolis, dispensa eletrônica no município do interior, e aí, de novo, minha falha de conhecimento geográfico dificulta dar exemplos, ok? Você vê que não vai chegar às empresas se você botar isso num lote só, ninguém vai participar. E o Tribunal de Contas vai mandar você parcelar dizendo, se restringiu a competição indevidamente, ninguém faz. Entende como o universo de potenciais fornecedores é a melhor solução, mas ela é mais trabalhosa? Por quê? Quando você fazer pesquisa de preço para esse serviço de Florianópolis, você pergunta para quem está fazendo, vocês entregam no município tal? E aí 90% deles dizem não. Aí você faz pesquisa de preço naquele município e pergunta, vocês entregam em Florianópolis? 90% diz não. Opa, eu tenho que dividir. O universo de potenciais fornecedores não é o mesmo. Aí eu separo.
Agora, eu estou mandando entregar alguma coisa que o cara consegue mandar pelo correio, que o frete é viável. Opa, isso, em geral, significa que a empresa pode participar dos dois. Então, entende que não existe, no universo de potenciais fornecedores, receita de bolo. Por que ele é ruim? Porque ele dá trabalho. Mas, como solução, ele é melhor porque ele resolve esse problema que o KNAI não resolve, que o subelemento de despesa não resolve. Ele vai... Eu quero fazer uma pergunta para você, mas depois você acaba da plateia. Fica quieto, então. Foca aqui. Ixi. Respondi. Respondemos? Ajudou? Lamento porque a resposta não é sim ou não, né? Oi? Não está pronta, precisa ser construída. Ela é um caminho. Isso, obrigado. Viu? Então, vamos aqui abrir a pergunta do professor Marcos Alcântara. Sobre, você falou de contratação direta, eu tenho uma dúvida, eu debati semana passada com um grande amigo nosso, professor Rony Charles, a gente não conseguiu chegar num consenso não, tá? Mas estamos formatando a resposta. A gente sabe que na nova lei de licitações e contratos, eu posso fazer o sistema de registro de preços por dispensa de licitação. E me surgiu aqui me ocorreu um pensamento de que eu teria lá em Aracaju, por exemplo, ou em Sergipe, a seção judiciária da Justiça Federal, está ali representada por Flávia Alain, eles têm uma demanda de R$40 mil. A unidade gestora deles tem 40 mil, dispensa de licitação. E ele vai juntar com o TRT para fazer um registro de preço. A demanda do TRT é R$50 mil, também dispensa de licitação. Quando eu juntar as duas demandas e for para o registro de preço, posso fazer o registro de preço por dispensa de licitação? Tranquilo, pergunta básica. Pergunta de ordem prática. Vamos lá. Você tem Pegamos livro de o registro nível de da preço, discussão. falou sobre contratação direta. Se vira nos 30 aí. Vou até desligar o microfone aqui. Te encontro na saída, tá? Tá. A gente ia para um lançamento de um livro daqui a pouco. Né? Justamente. Oi? Pessoal, vamos lá. Construir o raciocínio aqui, que realmente é uma pergunta que eu não tinha enfrentado, e para construir dentro do cenário que a gente está discutindo. Então, alguns raciocínios. Primeiro, a lei fala para considerar unidade gestora. Ponto. 2 unidades gestoras diferentes, eu tendo a ficar para esse raciocínio. Segundo ponto, sistema de preço não se faz por lote. Você costuma fazer por 2 itens separados, um para um, outro para outro. Eu imagino, e aí eu confesso que eu entendo dentro do conceito normativo que seria possível fazer isso. Eu confesso que eu fico inseguro, tá? Eu fico insegura de dar essa resposta. Mas tudo que eu penso aqui são argumentos que eles vêm muito mais do ponto de vista principiológico do que do ponto de vista pode ou não pode. Por exemplo, agora, como o Marcos pontuou, nós temos o princípio da ansiedade, brincadeira, né? Mas nós temos o princípio do planejamento. Planejar é um princípio. E aí vem aquela questão, então eu não poderia, mesmo que a lei me deixe fazer uma dispensa de 40 mil de notebooks em dezembro e fazer 40 mil em janeiro, eu não deveria, porque isso viola o planejamento. Por que eu não planejei e fiz uma licitação para ganhar economia de escala? Então, veja que não há uma vedação pelo fracionamento. É um prejuízo ao planejamento. No caso dos sistemas de preços, eu não consigo ver outro modo para fazer. Veja só, então, se eu licitar, o resultado é o mesmo. Eu vou licitar 2 itens de menos de 54 mil reais, de 54 mil reais para unidades diferentes, para ser pagas possivelmente diferentes, com gestões diferentes, a ata vai ser individual de cada uma. Então, eu não consigo ver como, para respeitar o planejamento, eu faria isso em conjunto. O único argumento que eu tenho é economicidade. Talvez, se eu licitasse, eu consiga o preço menor, mas aí não é argumento para não fazer dispensa. Então, do mesmo jeito que a gente tinha no 866, a lei permite dispensar. Se eu quiser, eu não dispenso. Ok? Eu entendo nesse caso, a lei permite dispensar nesse caso, mas se eu quiser, eu não dispenso, faço os preços. Mas o único ganho que eu vou ter aí é a publicidade. Se eu fizer uma dispensa eletrônica, então, meu amigo, acho que eu fico lindo dentro desse cenário para fazer esse contexto. Sim, eu já concordo com você, Paulo, rapidinho. E acho que seria um tema bom para a gente regulamentar. Eu tenho feito, alguns colegas aqui me acompanharam com o Paulo também, a Lindineide, naquele evento do CNJ, e lá eu falei que o Poder Judiciário, e aí seria capitaneado pelo CNJ, deveria regulamentar alguns procedimentos auxiliares de licitação, o credenciamento para o judiciário, a pré-qualificação para o judiciário e o sistema de registro de preço. Que a lei fala em regulamentação, a lei agora não fala em decreto. E a gente tem um problema para enfrentar. A Resolução 347 traz uma diretriz das compras compartilhadas.
A lógica da 14133, pelo menos o dispositivo que fala de registro de preços, prevê essa segregação por esfera. Federal só adere de federal, não pode aderir de estado e de município, tem essa discriminação. Só que nós temos tribunais estaduais. Eu não consigo enxergar qual o problema de um TRT pegar uma carona no ata de um Tribunal de Justiça, do mesmo estado. Então, talvez o judiciário pudesse enfrentar isso, entender que aquilo é norma materialmente específica, tá? E tratar de maneira diferente. Mas Paulo queria fazer uma intervenção também. Não, muito bom. E aí, nessa segunda parte do raciocínio, é isso. Porque se você quer ampliar, inclusive como elemento de governança, as contratações compartilhadas, você ampliar a ferramenta do registro de preço, porque assim, tem como fugir desse obstáculo do registro de preço. Você vai lá e mete um consórcio. Traz os entes municipais, os entes estaduais e federais para o mesmo outro instrumento jurídico que vai superar essa limitação do registro de preço. Acaba que, na prática, você cria ferramenta jurídica para isso. Então, para mim, tinha que, sim, você trazer um regulamento que trouxesse o registro de preço para o jogo, para considerar esses órgãos. Agora, outra coisa é a compra centralizada. E aí, na contratação centralizada, é que me preocupa. É o famoso pode, mas não sei se deve. Porque você está considerando, e aí foge um pouquinho do nosso dia a dia, porque nós aqui, os tribunais, as seções judiciárias representadas, todos nós fazemos naturalmente compras centralizadas. Faz parte da nossa estrutura. Tem uma unidade administrativa que o faça. Essa discussão ela está mais fora do nosso judiciário federal do que dentro. Porque, veja, o município, e aí eles fazem lá hoje, todos fizeram a tendência comum de considerar cada secretaria e cada fundo uma unidade gestora. E aí me custa crer que não foi só para conseguir ter o limite dos 58 e uns quebrados e 100 e não sei quantos e uns quebrados para dispensa. Mas veja, no quadro deles, você consegue, cada secretaria pode ter o limite de 150 mil por exercício financeiro. Show de bola. E aí vem a pergunta, quando esta unidade centralizadora de compras estiver fazendo para todas as secretarias, e cada uma delas, no seu item, ela respeite o limite, e aí? Eu vou abandonar a licitação? Porque eu vou ter um município com 10 secretarias, cada uma respeitando o limite, eu vou ter R$500 mil ali, naquela contratação direta. Então, veja que eu penso que seria temerário. Pessoalmente, eu acredito que o princípio do planejamento, somado ao princípio da economicidade, porque tende-se a crer que uma licitação, a competição, reduza os valores, certo? Então, pensando no princípio da vantajosidade, que é uma palavra inventada pela gente, não tinha no vernáculo, a gente inventou, vantajosidade. Pensando no planejamento, na vantajosidade e na economicidade, eu tendo a crer que, nestes casos, é para licitar e não para fazer uma contratação direta, humildemente considerando. Certinho, respondeu a pergunta do professor Marcos? Acredito que sim. Pessoal, eu vou dar aqui por encerrados esses trabalhos aqui do primeiro dia. Primeiramente, queria agradecer a presença dos nossos ilustres professores que, com muito carinho, com muita dedicação, aceitaram esse convite para fazer aqui esses painéis no dia de hoje. Sei que nós avançamos aqui um pouquinho no nosso horário, mas acredito que as discussões que nós elevamos aqui enriqueceu aqui para todos, então, sem maiores prejuízos. Amanhã, efetivamente, vamos começar os trabalhos das comissões temáticas, então, a gente vai diretamente para cada comissão, vocês serão direcionados aqui pela nossa equipe de apoio, vamos começar os trabalhos para debater os nossos enunciados, e, na parte da tarde, nós vamos ter a nossa sessão plenária para, efetivamente, fazer a votação de todos os participantes em razão daqueles enunciados que só vão vir aqui para a plenária, não sei se todos tiveram oportunidade de ler o nosso regimento interno aqui do nosso evento, só vai subir aqui para a plenária aqueles enunciados que forem aprovados nas discussões das comissões temáticas, ok? Mas amanhã nós passamos todo o cronograma do nosso segundo dia, do nosso encerramento. Queria uma salva de palmas aqui para todos os nossos participantes. Agradeço a presença e disponibilidade de todos e declaro encerrado aqui esse primeiro dia de trabalho. Obrigada, pessoal.